Vamos nessa. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Boa, homenagem à música popular brasileira ao grande Gilberto Gil. Mercado da bola. Marlos Moreno chega amanhã ao Rio de Janeiro. O empresário dele já está aqui, acertando detalhes com o Flamengo. Negociação por empréstimo até dezembro deste ano. Ele pertence ao Manchester City. Marlos Moreno chega amanhã para realizar exames e assinar. Marlos Moreno é do Mengão. Prestem atenção na reação de Fábio Sormani. Olha como está. Olha lá. Pra quê? Pra quê? Jogador que não faz gol. Numa posição que está cheio, repleto de atletas. O Flamengo precisa de zagueiros, de backs. É isso que o Flamengo precisa. Laterais. Volantes. Dos dois lados. Não, volante até que tem o Coelho lá que mas e quem tudo mais? bem. Aí você tem que botar a base para jogar, né? Tá de olho no volante, eu já vou dizer. Hein? Tá, pode ser o Hudson. Pode ser. Pode ser o Hudson. Pode ser. Tá? Mas pra que o Marlos Moreno, gente? Um cara que não faz gol. Não foi indicação do Prof? Mas o Prof não tá mais lá. Pois é. O Prof não tá mais lá. Você tem Mas gostaram da ideia, gostaram da indicação. Você tem o Paquetá que joga nessa posição. Vinícius Júnior pode jogar por ali. Vinícius Júnior pode jogar por ali também. Porque o Marlos Moreno pode jogar na esquerda o também. Paquetá joga por ali. Paquetá voando, né? Você entendeu? O Everton é o cara que joga pela esquerda. Pra pela que direita. o Marlos Moreno? Eu concordo com você. Pra que Marlos Moreno? É isso, PVC? Eu concordo, até porque a gente falou ontem aqui, coletivamente o Atlético Nacional está na história do futebol sul-americano, mas individualmente nenhum jogador deu certo. Ainda. O Borja pode dar certo no Palmeiras esse ano, o Guerra Mas pode até dar certo agora no não Palmeiras deu, esse né? ano, mas até aqui não deu. Então você vai pegar, a gente até ontem lembrava, o único que deu certo por enquanto foi o Davinson Sanches, que está no Tottenham, que foi o pior em campo do Ajax na final da Liga Europa, mas que foi a vice-campeão da Liga Europa pelo Ajax, que está no Tottenham. Bom zagueiro, né? De todos os demais, você vai pegar o Berril, teve a lesão, deu o azar, mas não jogou. Mas mesmo não estava jogando, não estava jogando. Não estava bem no Flamengo. O Guerra, o Borja, o Reinaldo Rueda, o Copete. Então, não teve ninguém que deu certo. O Marlos Moreno, que foi contratado pelo Manchester City, não deu certo nem no La Coruña, nem no Girona. Aqui então, no Brasil, né? O Sebastião Pérez deu certo no Boca, né? Mais ou Volante. menos também, um jogador médio no Boca Juniors. Então, Não explodiu, fundo, né? Ninguém explodiu. E, repito, coletivamente, o Atlético Nacional está na história do futebol sul-americano. Mas individualmente ninguém funcionou. E é uma posição que o Flamengo tem sobra. O Flamengo precisa de zagueiro, o Flamengo precisa de lateral, o Flamengo precisa de mais um volante. Mas não é nessa posição que o Flamengo precisa. Olha ali, gol de Marlos Moreno com a camisa verdolaga do Atlético Nacional de Só fez Medellín. gol lá também. Não. Deve ter 2 ou 3 no Não, máximo. são 8. 8 gols. Nós camisa do temos Atlético. aí os números daqui a pouco, né? Mas ao longo de 15 anos. Cara. 43 jogos. Ele tem 21 anos, hein? Não, Ele tem 21 anos. O que eu não estou 21 entendendo é o seguinte, porque a direção do Flamengo disse que ia fazer contratações pontuais. Né? Então. Essa não é uma contratação pontual, no meu modo de ver. A contratação pontual é o substituto alternativo ao Guerreiro, mais um zagueiro, um volante que o Flamengo está atrás. Dá para Mas entender aí também. contrata o jogador e outro. O discurso na apresentação do Paulo César Carpegiani era de valorização da base, né? Dos jogadores que vieram da base. Tá aí o Paquetá, o Lincoln, o Vinícius Júnior. Aí vem mais um jogador de fora que pode Jovem. atrapalhar o desenvolvimento daqueles jogadores que mostraram já que tem condições, Qual é a como o Lucas posição dele? Paquetá. Ele é um atacante de lado. Ele é um isso? ponta. É um ponta. um Pela ponta. esquerda ou pela direita? Tem um garoto que está jogando a Copa São Paulo, que inclusive foi chamado agora para o profissional e que já jogou no ano passado e esse ano estava na Copinha, chamado Lucas Silva, que é um jogador que está demonstrando muita qualidade. Então, por que não dar uma oportunidade ao Pra Lucas que Silva? gastar esse dinheiro todo, essa dinheirama toda aí? Não é Pega barato, esse não. dinheiro- Não é barato. Não é barato. Pega esse dinheiro e contrata um bom zagueiro. Por exemplo, o Pablo. Pablo está lá no Bordeaux, lá, esperando uma oferta. Né? Contrata o Pablo. Poderia argumentar como uma oportunidade de negócio, mas passa a não ser porque foi indicação de Rueda. Foi indicação do Rui. Pois é. Jogador que foi buscado. Não dá, então, custou sinceramente, dinheiro. eu confesso, penso, reflito, mas não consigo encontrar explicação para essa contratação. Estão falando aqui do Berril, o Epta está falando aqui no meu ponto eletrônico do Berril. O Berril volta só em julho, agosto, né? Tem isso também. Mas você não Foi vai uma gastar lesão um dinheiro para grave, contratar né? um jogador por causa disso. O Flamengo não precisa, mesmo sem o Berril, o Flamengo não precisa. O Vinícius Júnior, embora já tenha manifestado ao Real Madrid o desejo de ir apenas no final do ano, ele pode ir no meio do ano para o Real Madrid. Isso não muda o panorama, não?
Acho que não. Não? Acho que não. Bom, tomara que ele chegue e jogue bem. Ele jogou bem pelo Atlético Nacional. Ele não jogou bem foi depois que saiu. Mas eu acho que assim, não é o lugar que o Flamengo precisa hoje. Números de Marlos Moreno. E você pode responder, Marlos Moreno é do Flamengo. Atacante é um bom reforço? Participe com a gente na hashtag Expediente Futebol. Números de Marlos Moreno. Atlético Nacional. Isso aí. 39 jogos, 8 gols. Atacante. Deportivo La Coruña, 23 jogos, 0. Girona, 4 jogos, 0. O atacante não faz um gol desde março de 2016. São 44 jogos de jejum. Vamos ver se vai mandar tocar a música aqui, o Marco de Vargas, que tá em rede pra você. Na Libertadores, né, o Marco Moreno? Né? Tomara. Faz tempo, hein? Faz tempo que a criança não desde bota o Atlético Nacional, desde 2016. Ele começou como profissional em 2014, até 2016, saiu de lá e não marcou mais nenhum gol. Em 2 anos ele fez 8 gols. Tá? Em 2 anos ele fez 8 gols. Aí se transferiu, foi pra Europa e nunca mais fez gol. Não tem nenhum gol na Europa. Não. Não é mais um jogador de assistência do que de gols, não? Mas enfim. Mas, João, mesmo que seja, perdão, BBC, um jogador que está nessa posição tem que fazer gol. Tem que fazer gol. É que nem eu já falei, a questão do Lucas Lima. Não faz gol. O jogador que atua na posição do Lucas Lima tem que fazer gol. Não é só deixar o cara na cara do gol. Ele também tem que fazer gol. Entendeu? Eu pelo menos vejo assim. Já que estamos falando em Flamengo, tinha um rapaz chamado Zico que fazia bem isso. Ele amava e fazia gol. Exatamente. Por que o Pelé foi gênio? O Pelé, velho. Percebe? Porque o Pelé, ele criava e concluía. Percebe? O Messi, na verdade? Entendi. Marlos Moreno é um jogador que chega... ele disputa a posição ou entra já num time do Carpegiani? Como é que vocês avaliam isso aí? Acho que um princípio, como é que terminou o ano passado? Paquetá, Diego e Everton. O time que começa é Paquetá, Diego e Everton. E aí o Everton Ribeiro vai disputar um lugar nesses 3, aí o Marlos Moreno vai disputar um lugar nesses 3, o Vinícius Júnior vai disputar um lugar nesses 3. Daqui a pouco vai sobrar até do banco. O Giovani sobrou do banco. O Giovani. Ninguém mais cita o Giovani, é verdade. Aliás, o Giovani é um jogador que o Flamengo está colocando para fazer negócio, hein? Porque o empréstimo é até o fim do ano. Atlético Mineiro. Ele pode entrar na situação do Hudson, volante que interessa ao Flamengo também. Giovani pode entrar. Giovani trabalhou com o Dorival no Santos. Não é isso? Foi ele que. Foi o Dorival praticamente que criou o Giovani. Pois é. Giovani o Giovani saiu da base, jogou no Oeste de Itápolis, se eu não me lembro, jogou no interior de São Paulo. Bem discreto, estava lá no Santos, onde o Dorival colocou para jogar, começou a dar certo, cresceu. O Dorival recuperou também o Gabigol. Também. Era o jogador que estava encostado lá no Santos. Descobriu o Zeca. Thiago Maia. Que isso, hein? Percebe? Sim. Então, quer dizer, o Dorival é um cara que tá. O assunto agora é Flamengo, mas ele vai usar, vai usar bem essa molecada do São Paulo. Mas tem a ver porque o Giovani pode ser um concorrente a menos para o Marlos Moreno. Pode ser. É menos um nessa lista que o Flamengo tem aí de opções para o lado. Pode ser. Agora, se o Marlos Moreno, e as informações ainda não são concretas com relação a esse negócio, se ele veio de graça para o Flamengo, passa a ser sim uma oportunidade. Aí já vejo como uma boa possibilidade. Embora vá de encontro também aquilo que o Ricardo Lai falou. Pode barrar alguma possibilidade de garoto que deveria, poderia ou, quem sabe, merecesse uma oportunidade. Marlos Moreno, portanto, o Rueda foi para a seleção do Chile, mas indicou e o Flamengo gostou da ideia. Marlos Moreno é jogador do Flamengo. E o Hudson, hein? O Flamengo tem interesse na contratação desse jogador. É também uma contratação necessária. O Flamengo tem aí o Ronaldo voltando do Atlético Goianiense, o menino Jean Lucas subindo, o Jonas voltou do Curitiba, tem o Cuejar, tem o William Arão, Hudson. O Flamengo está querendo contar com esse jogador. Não vejo necessidade também. Não é pra vocês, eu acho que o volante o Flamengo precisa mais, porque o Massarujo foi embora. Se o Hudson vier para jogar de primeiro volante e o Coelhar de segundo, os dois se revezando... boa dupla. Eu acho o Hudson um bom volante. Depende se deu o time de São Paulo agora, provável, o Hudson vai ser útil, mas ele vai ser reserva no começo. Vai ser Júlio Cirei e Petros. O Flamengo não conseguiu achar o primeiro volante. O Coelhar é um bom primeiro volante. O Coelhar cometeu pênalti no jogo com o Independiente. Foi. Né? Foi. Ele talvez seja melhor um primeiro volante mais fixo, que saiba jogar,
com a bola no pé, mas que marque bem e pro Coelhar sair um pouco mais. Então, eu acho que o volante o Flamengo precisa mais. O interesse no Hudson está também muito na dificuldade da negociação envolvendo o Wallace, né? Até essa sexta-feira poderia ter uma decisão sobre o futuro dele. O Atlético Mineiro também está tentando contratá-lo, só que novas reuniões vão acontecer na próxima segunda-feira. E o cenário não está bem claro ainda, depende muito do Hamburgo. O Flamengo fez uma proposta por empréstimo e o Hamburgo não quer emprestar o jogador. Então, nesse atual cenário, mesmo que a preferência do staff do jogador seja o Flamengo, dependendo do Hamburgo, que quer vender o jogador, aí o Atlético Mineiro poderia contratar. E nessa dificuldade do Wallace... Surge o Hudson? Surge o Hudson. Pode ser, tá aí uma justificativa, né? O Wallace, o jogador quer atuar no Flamengo, né? A preferência é o Flamengo. Ele é torcedor do Flamengo? Torcedor do Flamengo. Wallace. Já apareceu em rede social camisa dele, foto dele com a camisa do Flamengo, né, com bandeira do Flamengo. Mas é profissional, quer dizer, ir para o Atlético Mineiro também é uma opção excelente e a informação é de que a proposta do Galo é melhor, né? O Diego Bertozzi trouxe informação, né, durante a programação e na próxima segunda-feira eu acho que vai ficar mais claro o cenário. Tá difícil em relação ao Hamburgo, que está esperando se não há uma oferta do futebol europeu. Pode haver uma oferta do futebol europeu e o jogador continuar lá. Perfeito. Amanhã... Eu nem vou citar a questão pessoal, porque senão o Sormani aqui vai... Qual a questão pessoal? A questão pessoal do Wallace. Não, isso é isso? Não vale a pena? Não, é que a gente discutiu outro dia no rádio, porque a esposa dele está grávida e ele... Quer que nasça aqui no Brasil? A esposa está aqui no Brasil, ela não pode viajar, então ele quer acompanhar esse processo. É uma forma também, une o útil ao agradável dele poder vir para cá e acabar jogando. Muito bem. Vamos aguardar então. Amanhã o elenco principal do Flamengo, podemos dizer assim, o grupo que disputou a final da Sul-Americana, se reapresenta, né? Voltam o Diego, Everton Ribeiro, Cuéllar, Ilharão, Diego Alves, aquela galera toda. Volta a treinar amanhã. Flamengo tem dia 27 de fevereiro a estreia na Libertadores contra o River Plate. E uma informação interessante, já vamos falar do Palmeiras, hein? Mesmo que o Flamengo não seja punido pela Conmebol, por causa do que aconteceu no Maracanã, o Flamengo não jogará no Maracanã contra o River Plate no dia 27 de fevereiro. Na última semana de fevereiro, o Maracanã estará cedido para uma semana de shows. É o Phil Collins, né? Phil Collins vem aí, belo show, interessante. Vale a pena a gente ir lá ver o Phil Collins, né? Mas eu confesso que eu preferia ver no Maracanã Flamengo e River Plate. Foo Fighters também. Rapaz, shows durante o período de carnaval. O Maracanã é uma casa de espetáculos, né? Como o antigo Canecão aqui no Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, qual é aquela lá? O Olímpia, antigo Olímpia. O Maracanã virou o Palace. O Olímpia virou igreja. O Palace também acabou? O Palace também. O Palace acabou. Qual é do momento lá? A gente não pode falar o nome, que é tudo naming rights agora. Mas é uma grande casa de espetáculo o Maracanã. Então o Maracanã não terá Flamengo e River Plate, mas terá Phil Collins, Foo Fighters e bailes de carnaval. É isso, Hepta? Que desagradável, né? Não, João, mas isso aí é falta de conversa entre as partes. Porque você pega as arenas nos Estados Unidos, elas são ocupadas o ano inteiro. Sim. E quando, por exemplo, o Chicago, que tem lá o ginásio dele, ele tem a temporada dele, e quando termina, entra o time de hockey, tá? Entre esses dois campeonatos, tem os shows que acontecem lá. Certo. Você entendeu? Mas quando a NBA ou a NHL vai montar a tabela, elas já sabem quais são os shows que tem ali. Você entendeu? Esse show, por exemplo... Tabela, isso. Exatamente. Escuta, é o seguinte, gente, o Conmebol, nesse período, tem shows do Maracanã, eu não vou poder usar. Legal, então eu vou fazer o seguinte, a tabela não pode ser assim, tem que ser assado. Mas falta conversa até para definir quem é que vai comandar o Maracanã, então quer dizer, imagine só vocês vão conversar sobre isso. Vai conversar com quem? Ninguém sabe também. É uma loucura, estamos no Brasil. Então é isso, hein? Flamengo fora do Maracanã, na estreia da Libertadores na América, e pode ser punido, é uma tendência, perder público, jogar com portões fechados, jogar em outro lugar. Isso deve ser divulgado agora no mês de janeiro. Vamos falar do Verdão?